Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Antônio Melo, tá? Hoje nós vamos falar uma dúvida muito comum no consultório. Quando minha pressão controla, eu posso parar o remédio? Mas antes da gente começar, segue aqui, segue o canal, curte, compartilha nossos vídeos e vamos levar sempre essas informações ao maior número de pessoas. Bem, pessoal, é muito comum chegar no consultório pacientes, com a famosa hipertensão arterial. E aí, em boa parte das vezes, nós vamos precisar de medicamentos. E aí a gente inicia as medicações e, consequentemente, a pressão desse paciente cada vez mais vem controlando. Passa alguns meses e aí fica a dúvida. A pressão lá bem controlada, a pressão abaixo de 12/8, 11/7. E aí o paciente pergunta, doutor, posso parar a medicação? E aí, às vezes, vem um grande erro da maior parte da população. Então, primeiramente, quando você tem um diagnóstico de pressão alta, esse diagnóstico é para sempre, tá? E a maior parte das medicações, elas têm um efeito apenas enquanto você está tomando o remédio. Então, corre o risco, sim, de quando você parar as medicações, sua pressão subir. Só que ocorre, às vezes, um efeito residual da medicação que engana muitas pessoas. Às vezes, passam-se algumas semanas e a pressão permanece normal. E isso confunde as pessoas e faz com que elas se sintam seguras em parar o remédio. Só que, paulatinamente, a pressão vai subindo novamente sem a pessoa perceber. Então, na maioria das vezes, não é recomendado parar a medicação. Mas em determinadas situações, nós podemos sim parar o remédio. E aí eu vou dar um exemplo. Normalmente, pacientes que são grandes obesos, são sedentários, têm uma alimentação extremamente irregular. Quando começam a ter pressão alta e a gente trata, a pressão controla. E se associado a isso fizer uma boa mudança de estilo de vida, como a perda de peso, a redução do consumo de sal, ter uma noite tranquila de sono, fazer atividade física, em boa parte dos casos nós conseguimos um melhor controle da pressão apenas fazendo essas medidas. E aí, nesses casos, dá sim para a gente tirar a medicação, quando você tinha muito fator de risco e conseguiu controlar todos eles. E quais são os sinais que a gente pode ver para tirar a medicação desse paciente? Então, normalmente, quando vai se perdendo peso, fazendo uma atividade física, mudando o estilo de vida, a pressão tende a ficar baixando um pouco mais do que o habitual. Então, o paciente começa a ter uma pressão de 9/6, 10/6, e isso pode ser um sinal que a mudança de estilo de vida está funcionando muito bem. E nesses casos, nós podemos sim fazer a tentativa de retirar a medicação. Porém, quando a gente tira, precisa de uma supervisão, precisa de consultas subsequentes para avaliarmos se essa retirada de medicamento está sendo segura. E isso pode acontecer, às vezes, uma reavaliação após 2 meses e depois após 6 meses, tá? Então, fica a dica. Não pare a medicação sem antes ter uma avaliação muito detalhada do seu médico cardiologista. Na maior parte das vezes, a medicação é para sempre, mas em determinadas situações, a gente pode sim tirar o remédio e você ficar livre de usar medicações, tá bom? Então, um forte abraço, obrigado por gostar do conteúdo, Curte aí, compartilha aqui o nosso canal e vamos levar sempre essas informações, vamos cuidar da saúde da população.